O Jornal da Manhã começou a discutir ontem o avanço das drogas na Bahia. Maconha, crack e cocaína são drogas apontadas como as mais consumidas no estado. Há também um alerta da polícia para o avanço das drogas sintéticas, como LSD e êxtase. E seja lá qual for o tipo, a droga é sempre uma preocupação, pois a comercialização do produto, cada vez mais em grande escala, acaba provocando enormes problemas sociais. E aqui em Salvador estamos acompanhando o noticiário que informa sobre o toque de recolher que tem sido imposto por bandidos em algumas comunidades. Hoje vamos conversar não só sobre o traficante, mas também o usuário. Como combater o vício, que além de ser um problema de saúde pública, arrasta as pessoas para a marginalidade. Vamos conversar com o antropólogo e pesquisador Sérgio Vidal. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bem? Bom dia. Pois é, ontem a gente entrevistou o delegado Hélio Jorge, né, da polícia, e a droga está espalhada pela cidade. E isso nos faz ficar ainda mais em alerta, né, Sérgio, pela questão do problema social que ela traz. Qual é o caminho que o senhor vê para combater? A grande questão é que durante muito tempo a gente achou que as drogas eram um mal parecido com as doenças, né? E no fundo há uma busca pelo uso de drogas, as pessoas procuram consumir drogas, a substância é um ser inanimado, então as pessoas é que fazem essa procura. Então quando o governo admite, quando o Estado admite que há uma busca pelas essas substâncias, o melhor fazer é entender que nem todas as pessoas têm problemas com drogas, né? Mas, na medida em que tem pessoas, sim, que têm problemas com drogas, é importante estar investindo nas formas de dar acesso à saúde e à cidadania a essas pessoas. Então, por exemplo, Salvador, uma cidade do tamanho que é, a gente só tem um CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que é o local do estado onde dá esse tipo de atendimento. Então, há uma carência nesse estado, nessa área, por conta de que não tem uma forma de atender os usuários muito intensa, digamos assim. Certo. O senhor tem acompanhado, inclusive, com estudos profundos a respeito do combate ao tráfico e ao uso de drogas aqui na cidade. É correta essa forma, essa política que está sendo feita para combater as drogas no estado? É dessa forma que deveria realmente acontecer para conter esse avanço? Na verdade, para você conter os problemas relacionados ao uso e ao tráfico de drogas, é preciso admitir que pessoas procuram o uso de drogas. Tem, sim, muitas pessoas que têm problemas com o uso de drogas, mas a maioria não tem problemas. Digamos que seriam uns 10, 15% que se tornam dependentes ou que têm problemas relacionados ao uso. E elas só se tornam dependentes a partir do momento em que começam a usar. E que começam a usar. Agora, o que acontece? Como há uma oferta desregulada, descontrolada, porque o Estado, à medida em que proíbe e cria uma criminalização dos usuários, ele dá um monopólio para os traficantes. Então, só quem pode fornecer essa substância, caso as pessoas queiram consumir, são os traficantes. Então, o Estado perde o controle. Ele criminalizar não é o caminho, então, ou não criminalizar não é o caminho. O caminho é buscar algumas alternativas, como, por exemplo, a gente sabe que nem todas as drogas são iguais. Então, tem a maconha, por exemplo, que é uma droga que a maioria, os piores danos causados por ela são relacionados à proibição. Então, se você entende que se você tolera que o usuário plante para consumo próprio, por exemplo, você está, de certa forma, quebrando esse monopólio do tráfico e pode até não diminuir totalmente o consumo, mas você vai diminuir os problemas relacionados com esse mercado ilícito, que já seria um grande avanço. Agora, você acha que além de atuar, né, no lado do usuário, é preciso também que seja feito um trabalho pelo lado desse traficante, principalmente desse pequeno, nesse chamado avião, desse pequeno menino que está lá e que às vezes vê nesse mundo do tráfico uma necessidade de sobrevivência mesmo, de ascensão social. É preciso que se trabalhe isso também? O que pode ser feito? Sim, fundamental, assim, porque em que outro ramo da atividade econômica brasileira você vai conseguir empregar um jovem, um adolescente e pagar ele muito bem como se paga semanalmente e dar ele a oportunidade de se empreender, de ter uma empresa, de ter um negócio próprio? Atualmente, praticamente no tráfico de drogas somente. Que absurdo, que é um absurdo, que ponto nós chegamos, Então, uma criança inteligente, um adolescente inteligente, engajado, com atividade intensa, ele não tem outro lugar, ele só consegue encontrar na atividade criminosa. Então, na medida que, enquanto não se modificar essa realidade dessas pessoas, dar mais inclusão social, diminuir desigualdades sociais, econômicas e políticas, a gente não vai mudar muito a realidade. E se chegar esse menino, né, dessa área daí, tem que ter toda uma
um jeito de se chegar a esse menino. Não pode ser só a polícia que chega até. Exatamente, tem que ter uma forma, né? Um trabalho social mesmo. Um exemplo atual, o bairro do Perovais, por exemplo, ontem foi ocupado pela polícia. A polícia está lá vivendo um problema grave no bairro, porque a comunidade exige a liberdade para circular, há um toque de recolher declarado pelos traficantes e a polícia quer impedir que isso continue ocorrendo. A polícia está lá combatendo. O que é que deve ser feito, então, logo após essa ocupação, do ponto de vista de um trabalho social, para que os marginais não possam voltar a agir e ocupar a cabeça desses garotos e ocupar o dia desses garotos? É a receita que eu acho